Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queiram sentar-se, por gentileza. O título desta mensagem é As Vésperas de Grandes Bênçãos. Ela se complementará domingo com a mensagem As Vésperas de Milagres. E estas duas expressam aquilo que nós presumimos que seja o propósito de Deus para a nossa igreja. Lucas escreveu o primeiro volume, que é o Evangelho que leva o seu nome. Escreveu para orientar um homem chamado Teófilo. Agora começa o segundo volume, que é o livro de Atos. Atos é, como todos já sabem, a continuação, então, do Evangelho de Lucas. Os dois são dedicados a um homem chamado Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Por causa disto, alguns entendem, aqueles que gostam de ver simbolismo em tudo e sentido oculto em tudo, que Teófilo não era uma pessoa, mas que Lucas teria escrito para toda a comunidade cristã, oculta ela sob esse pseudônimo amigo de Deus. O estilo de Lucas é sempre linear, narrativo. Lucas sempre diz com as palavras e nunca deixa subentendido. Ele é um cronista, ele é um historiador. O seu estilo é um estilo extremamente linear. Então, tentar em um momento ver um outro sentido em Lucas é falsear o seu estilo. Além disso, o fato do indivíduo ser chamado de excelentíssimo significa que ele era, com muita probabilidade, porque o seu nome é grego, algum estrangeiro, ocupando posição de proeminência, um líder secular, um homem que ocupava uma posição social elevada, a ponto de merecer a dedicatória de 2 livros, sabendo-se que um livro era de difícil confecção. O que Lucas quer mostrar? Ele está escrevendo para um homem gentil como ele, que não veio do ambiente judaico, líder secular e com muita probabilidade, então, um líder cristão, sobre o que é o cristianismo. Então, apresenta Jesus no seu evangelho, e depois da ausência física de Cristo, como é que os discípulos de Jesus ficaram com a responsabilidade de conduzir o seu ensino e a sua mensagem. É este o tema de Atos. Porque se fosse apenas o primeiro volume, Teófilo, recebendo o Evangelho, diria, foi uma história bonita, mas ela acabou. A história não acabou. A história continua. Na realidade, é agora que a história vai deslanchar, que a história vai explodir. Então, quando Lucas escreve, ele está sinalizando, não é o fim. O cristianismo é tão fantástico, a mensagem de Jesus era tão exuberante, que não se limitava à sua presença física. Transcendia a sua presença aqui na terra, continuaria através de seus discípulos. E a própria forma como Lucas estrutura o livro de Atos. Ele começa em Jerusalém, um lugarejo perdido, lá no fim do terceiro mundo, e vai terminar em Roma, a capital do mundo. Já pregamos sobre isso numa ocasião. Os 2 limites de Atos. Ele começa num lugarejo desconhecido, com um homem que morre, uns discípulos acovardados, e termina na capital do mundo, com Paulo dando testemunho ao Império Romano. Quando Lucas começa, e aqui está o texto que eu li, eles estão às vésperas de grandes bênçãos.
Podemos aplicar esta situação à nossa experiência. Apesar de ser já o dia 11, para muita gente já ser ano velho, ainda temos um bom tempo de ano de 2004 pela frente. Um novo ano sempre traz novos desafios. Para mim, o principal desafio que a igreja tem, além de manter o que já conquistou, que é a unidade espiritual, o bom ambiente, o crescimento, as conversões, o grande desafio é a construção do templo. Alguém vai dizer, não parece? Calma. Não é um efeitio, spotlight, trombeta, faixa, banda de música. Naquele tempo havia as chacretes, então podemos dizer exaltinetes e outras coisas. Não é preciso alarido, mas sem trombeta e sem spotlight nós vamos. Esse é o estilo, esse é o jeito. E o fundamental não é que seja algo insuflado por uma campanha de marketing, por pessoas habilidosas em manipular emoções e agitar o ambiente, mas algo que brote como posto por Deus no coração da igreja. Algo que venha de fora, posto pelo Espírito Santo, brote lá dentro, vá germinando devagarinho, mas vá germinando. As grandes coisas de Deus têm um início insignificante. E o próprio Jesus comparou o reino como uma semente, tão pequena, insignificante. Põe uma semente e faça uma calçada de concreto em cima. E a semente vai subir e vai arrebentar o concreto, ela é indentível. Mas começa aparentemente do nada. As vésperas de grandes bênçãos. Eu creio que este é um ano de grandes bênçãos para a nossa igreja. O que fazer para que elas venham? Aqui estão os discípulos. Um grupo pequeno. Mas já cresceu bastante. Porque lá na crucificação, ou pelo menos quando do momento da ressurreição, nós temos os 11, 3 ou 4 mulheres, que dariam 15. Aqueles 2 do caminho de Emaús, que não sabemos os nomes, apenas o nome de um. Então poderíamos dizer 17. Como estou num espírito generoso hoje, vamos dar 20% de acréscimo. Uns 20 membros. É isto aqui a primeira igreja. 20 membros. Mas agora nós já temos 120. É o que vai nos dizer o texto no versículo 15. Não é de se estranhar. Paulo mais tarde vai dizer que Jesus ressuscitado apareceu a várias pessoas, inclusive a um grupo de 500. Seus irmãos estão agora com os discípulos. Seus irmãos não criam nele. Pensavam que ele estava louco numa ocasião e saíram para prendê-lo. Agora os irmãos estão com ele. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 7, que Jesus ressuscitado apareceu a Tiago, o seu irmão. Mas aqui temos um grupo, 120. Este grupo recebe uma grande bênção que é a visitação de Deus e se torna uma bênção para o mundo. Nós hoje, aqui, e todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, somos os descendentes espirituais deste pequeno grupo. Como é que este pequeno grupo foi abençoado e se tornou uma bênção para o mundo? Vamos examinar o texto em busca de resposta. As respostas a estas questões sempre devem vir do texto bíblico. E eu quero chamar a sua atenção para 3 expressões que nós encontramos dentro do texto que eu li. A primeira está no versículo 14. Perseveravam unanimemente em oração. Notaram? Eles estão às vésperas de grandes bênçãos. Ainda não sabem. Nós sabemos porque estamos depois deles. Mas o estado espiritual deles é estes. Perseveravam unanimemente em oração. Perseveravam. Não era algo episódico. Quando a situação aperta, eu vou à igreja pedir oração. Quando eu tenho uma viagem para fazer, eu vou lá para orarem por mim. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou procurar oração. Esta é a primeira questão a observarmos na experiência desta igreja. A experiência de oração era algo constante. Eu tenho muito receio que hoje, no cenário evangélico, a oração esteja sendo substituída pelo marketing.
Um dia eu vi um livro evangélico. Técnicas para arrecadar mais na sua igreja. Isso me enoja. Prefiro que a igreja tenha uma receita pequena, mas que o povo ponha com o coração, do que uma receita fantástica, produto de extorsão. Porque Deus abençoa o que é feito de coração. É isso que a Bíblia ensina. Porque a lógica de Deus é surpreendente. Não é o quanto, é o como. É o caráter, é como se dá. Às vezes, um pregador é genial. É um homem muito inteligente. É um grande orador. É um erudito. O ministério é opaco. E um pastor é muito limitado, mas é um homem de Deus. E o seu trabalho avança. E o do outro não. Porque os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Não é através de técnicas de marketing. O que leva uma igreja a prosperar realmente é esta perseverança em oração. A igreja é uma agência espiritual. A igreja é administrada não segundo regras seculares. A igreja é administrada segundo princípios bíblicos. Veja só, numa empresa, quer fazer uma empresa prosperar? O critério é este: ganhe o máximo que puder e gaste o mínimo que puder. Não é? Vamos ter saldo. Quer matar uma igreja? Faça isto. Quer tornar uma igreja abençoada? Leve a igreja a investir no reino. Porque quanto mais uma igreja investe, mais tem. Os recursos vêm. Esta é a lógica de Deus. Esta é a maneira de Deus agir. Deus não estudou contabilidade e não estudou administração com ninguém. Ele é soberano e seus critérios são outros. Mas agora é preciso também chamar a atenção para um aspecto. Porque para muita gente a oração é um escapismo. A oração torna-se um par de muletas e um estímulo à indolência ou à passividade. Cruzar os braços. Deus dará. E aí eu me lembro de uma música do Chico Buarque: e se Deus não der, nega? Deus dará. Vamos ficar porque Deus vai dar. Não, oração não é indolência nem passividade. Oração é a maior atividade a que um cristão pode se dedicar. Lutero tinha 1 hora por dia para oração. E dizia que quando estava muito ocupado, quando a carga de trabalho era maior, então ele mudava o seu tempo de oração. Em vez de 1 hora, 2 horas. Nós faríamos o contrário, né? Hoje eu estou muito ocupado. Então acho que Deus vai entender. 15 minutos basta. Mas ele entendia que a maior atividade dele seria esta. A versão revisada diz que eles permaneciam e perseveravam. Muitas vezes para nós a oração é apenas um item na ordem do culto. Está aqui, ó. Oração, pastor Exaltino, no momento de oração, congregação, oração de gratidão, congregação, oração, congregação, um item de culto. Mas deixa de ser uma experiência de vida. Uma igreja que esteja às vésperas de grandes bênçãos precisa desta consciência. Ela nunca experimentará estas bênçãos, vai viver sempre em vésperas, sem que o dia se concretize, se ela não estiver unânime em oração. Este é o primeiro chamado para a igreja. Então guardemos a expressão: perseveravam unânimes em oração. A reunião mais importante da igreja não é a de domingo à noite, que a igreja enche, a gente põe a melhor roupa, os visitantes vêm. A melhor e mais importante reunião da igreja é aquela de quinta-feira. Ali está o subsídio, a fundamentação de tudo o que acontece. Vamos a outra expressão, que é a segunda. A segunda expressão também está no versículo 14. Todos estes. Notaram? Todos estes. Todos estes quem? Os 11, as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Uma igreja solidária. Domingo passado, quando da celebração da ceia, eu disse que aquele é o momento de nascimento da igreja. Mas ali está a igreja em modelo, a igreja em potencial. Agora a igreja como instituição nasce aqui.
com a vinda do Espírito Santo. E é significativo que a igreja, como instituição, nasceu numa reunião de oração. Nasceu em ambiente de oração. Mas observem, sem estrelas. Não havia estrelas na igreja. Maria estava lá, mas não disse: pessoal, eu sou a mãe do chefe. Escutem o que eu vou dizer. Presta atenção. Eu sou a mãe dele. Aliás, é digno de nota que Maria só deixou uma ordem em todo o Novo Testamento. Lembram qual foi? Fazei tudo quanto ele vos disser. Este é o único mandamento de Maria. Mandando fazer tudo o que Jesus disse. Ela não manda nada. Mas ela não diz: pessoal, olhem para mim, me deem prioridade, eu sou a mãe do chefe. Os irmãos de Jesus estão lá. Tiago depois se torna o pastor da igreja de Jerusalém. Torna-se o vulto mais respeitado da igreja em Jerusalém. Mas até mesmo quando Tiago fala, e vemos isso lá em Atos 15, ele não diz: pessoal, eu sou o irmão logo depois do chefe. Foi o chefe e depois eu. Então eu mando. Também não. Não havia estrelas. Os irmãos estão lá, mas não são irmãos do chefe. E ela não é a mãe do chefe. Eles são iguais. Acho isso muito significativo. Nenhum deles se achava tão especial que não precisava estar solidário com os demais. Nenhum deles se julgava tão grande, tão estrela, tão poderoso, que podia prescindir de estar naquela reunião de oração. Eu vou no momento de aparecer. Prepare um cenário para mim que eu apareço. Eu não quero saber quem foi. Mas o Beni disse que alguém aí sugeriu que fizesse um púlpito lá embaixo, no novo templo, e que na hora o pastor aparecesse. Falei: Deus me livre. Deus me livre. Não façam isso. Não façam isso. De maneira nenhuma. Que coisa triste. O pastor é tão membro de igreja como qualquer um. É tão sujeito à autoridade da igreja como qualquer um. Tão carente de ensino bíblico como qualquer um. E tão carente de oração como qualquer um. Mas alguns não entendem isto. Uma pergunta, sem grossura. Meu irmão, onde é que você está nas quintas-feiras, na hora da reunião de oração da sua igreja? Irmã, onde é que você está terça-feira, às 14h30, na hora da reunião de oração das senhoras, assistindo o Vale a Pena Ver de novo? Ou está aqui, talvez trabalhando? Mas o que eu quero chamar a atenção não é o que nós fazemos da vida, mas é o profundo senso de solidariedade. Nenhum deles era melhor do que o outro. E esta permanência em oração era da igreja como um todo. E eu me surpreendo hoje porque o aspecto secular, social, triunfou dentro da igreja. Então nós temos a reunião dos jovens, nós temos a reunião das mulheres, a reunião dos homens. O pior é quando a gente vai à convenção. As mulheres terão sua reunião na sala tal. Os jovens terão sua reunião na sala tal. Os homens terão sua reunião na sala tal. Os pastores terão sua reunião na sala tal. Eu disse: mas eu pensei que pastor fosse homem. Os homens têm uma reunião num lugar, os pastores em outra. Isso é mal. Mas nós trazemos essa nossa visão cultural e, por vezes, segmentamos a igreja em vez de aglutinar a igreja. E até em algumas ocasiões, vemos isso em muitas igrejas, que as faixas etárias se digladiam, lutam uma contra a outra. A igreja dos velhos, a igreja dos jovens, a igreja para frente, a igreja para trás. A igreja de Cristo não é de nenhuma faixa etária. E outra coisa, não existe cristianismo para frente. Só existe cristianismo para trás. E quanto mais para trás, quanto mais perto da cruz, melhor ainda. O enfoque da igreja nunca pode ser um enfoque social. É a igreja como um todo. A visão de todo. Isso aqui é meu. Eu sou responsável. Às vezes, pode até ser que aconteça aqui, porque eu não sei tudo o que acontece nos bastidores, embora saiba de muita coisa. A gente se faz de bobo para sobreviver, mas não é bobo não. Mas, em muitas ocasiões, a gente vê isso. A pessoa não se engaja, ela é crítica. Tem uma língua ferina sobre a liderança da igreja,
sobre o pastor, sobre o irmão fulano, sobre o Beltrano. Eu faria assim, eu faria assado, frito ou cozido. Criticar a igreja é muito perigoso. Porque quando uma pessoa critica a igreja, ela está se pondo fora da igreja, porque a igreja sou eu. A igreja é tão boa quanto você é bom. Ela é tão espiritual como você é espiritual. A igreja é a soma de todos nós. Quando uma pessoa chega e diz assim, a minha casa é uma bagunça. Está bem, você mora lá. Eu contei um episódio que eu vivenciei há mais de 20 anos. Eu perguntei a um pastor, como é que vai a sua igreja? Desculpe a expressão. Vou apenas dizer o que ele disse, até me constrange. Aquilo lá é uma porcaria. Ele disse, você deveria dizer como o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal. A igreja é a expressão do pastor, é a cara do pastor. Mas a igreja é a soma de todos os crentes, inclusive do pastor. E eles entenderam isso, todos estes. É muito fácil cobrar. É muito fácil sinalizar, mas o correto é colocar o ombro debaixo. Ore, que nós vamos ficar aqui. Façam. Não. Aqui nesta visão do todo, nós vemos duas forças que quando uma igreja emprega, ela se torna indetível. A oração e a solidariedade. Este sentimento de companheirismo. Nós somos um só povo. Nós somos um só grupo. Bem, chamei atenção para duas expressões. Perseveravam unanimemente em oração. A segunda, todos estes. E a terceira, está cá atrás no versículo 12. Uma pequena palavra. Então. Não tive tempo de ver aí a categoria gramatical do então. Não perguntei a ela, então não vou me arriscar a dizer o que é o então. Mas então. Então o quê? Então, depois de Jesus ter ascendido aos céus, depois dos anjos terem chegado e falado com eles, o que fazer? Depois disto, eles foram orar. Agora, orar para quê? Vamos corrigir um equívoco. Como se escuta dizer, eles foram orar para pedir o Espírito Santo? Não foram. Primeiro porque Jesus prometera. Jesus prometera que viria. E viria por causa de Jesus, não por causa deles. Orassem ou não orassem, viria porque Jesus disse que viria. O que motivou a vinda do Espírito Santo não foi a oração deles, foi a de Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Depois ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus prometeu. Eles estavam orando por quê? Irmãos, eles estavam orando por si, porque eles tinham uma missão. E a missão deixada com Jesus foi pesada. Recebereis poder. Não é se vocês orarem. Não. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele vai descer. E aí sim. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma igreja de 120 membros, ir para o mundo inteiro, pescador, dona de casa, guardador de rebanho. É isso aí que vai para o mundo inteiro? Parece lá a 8ª igreja de Barra do Rococó, como é que vai alcançar o mundo inteiro? Bem, mas é este o grupo. Era absurda a missão, mas era a missão. E é isso que eu queria chamar a sua atenção. Deus propõe coisas grandiosas para a sua igreja. Gosto muito da frase, já usei outras vezes, do místico russo Nikolai Berdyaev, no seu livro Diário, não, esse é do Jorge Bernard, mas diz Nikolai Berdyaev, a igreja tem quanto quer ter. O grande problema da igreja não é a falta de recursos. O problema da igreja é a miopia espiritual. O problema da igreja é a falta de visão. Que tarefa 120 homens e mulheres para espalhar a mensagem pelo mundo inteiro. Nós queremos um templo para 1.500 pessoas. Aí eu fico pensando, aqui eu faço questão de não saber quem é dizimista e quem não é. Porque o meu trato com os membros da igreja é por aquilo que eles são, minhas ovelhas, e não
se são contribuintes ou não, com quanto contribui ou não. Então não sei quem é e quem não é. Mas talvez não tenhamos 120 dizimistas ou contribuintes nesta igreja. 1/3 da igreja. Mas é para este grupo a tarefa. E isto vai ser conseguido não é com técnica de marketing. É a obra do Espírito de Deus na nossa vida. Por isso a oração é necessária. Por isso a solidariedade é necessária. E por isso esta terceira ideia, esta compreensão de nossa responsabilidade. Hortência pode confirmar o que digo. O acréscimo de membros à nossa igreja vem sendo de um pouco mais de 60 por ano. Hoje está cabendo gente. Mas nos cultos dominicais já noturnos, temos encostado os bancos, colocado cadeiras, enchido a galeria e terça-feira tem sempre alguém reclamando comigo. Eu cheguei às 7h15, fui embora porque não tinha nem onde deixar o carro. Uma igreja não cresce muito além do seu prédio. E acaba sendo, quando o prédio é pequeno, como o sapato da chinesa. Põe ali dentro e ela fica usando uma botina 32 a vida inteira, o pé vai ficar 32. Fica horroroso, mas não vai crescer nunca. É um desafio para nós. Nós temos uma missão. Quer dizer que a nossa missão é só construir um templo? Não. Por favor, vamos entender bem. Nós não temos mais gente porque não temos espaço. E isso é algo que nós precisamos compreender. O desafio que Deus põe diante de nós, de construção de um templo, de crescimento. A igreja tem credibilidade no bairro. A igreja é respeitada. A igreja vê conversões. A igreja vê batismos. A igreja vê Deus agir em seu meio. E Deus pode trazer bênçãos muito maiores. O problema não é Deus. O problema é a visão, é a miopia. É a falta de compreensão do que Deus pode fazer. Mas antes de tudo, orar antes do desafio. Em Jeremias 33:3, nós encontramos esta declaração de Deus pela boca do profeta. Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Muito de nossa ignorância e muito de nossa limitação é porque não oramos. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, diz Jeremias 33:3. Consciência de missão, não apenas ser abençoado. Muita gente vai à igreja para ser abençoado. Não está errado. Mas se todo o nosso relacionamento com Deus é porque queremos ser abençoados, nós somos míopes. O relacionamento com Deus é para sermos uma bênção para o mundo. Mas vamos ao final. Qual é a nossa maior necessidade? Para mim é muito simples. Recursos não é o principal. Nossa maior necessidade não são recursos financeiros. A nossa maior necessidade é gente que ore, gente que permaneça e gente que persevere. O crente turista dificilmente entenderá isto. Ele se compraz em ir, eventualmente, ouvir alguma coisa. Se foi bom e se ajudou na sua vida, ele sai feliz. Se não, ele fala mal. Mas não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de gente responsável. Ouçam e vejam na sua Bíblia o texto de Ezequiel 22:30. Vejam que Deus fala em Ezequiel 22:30. O povo está no cativeiro porque a cidade foi destruída. E Deus diz em Ezequiel 22:30, e busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Ouviram isso que Deus está dizendo? Eu procurei um homem só, que se pusesse na brecha para orar por esta terra
para que eu não a destruísse. Alguém que me pedisse, como Abraão pediu, Senhor, mas eu não achei. Não achou um homem. Deus não achou um intercessor. Nossa igreja vai bem, eu diria isto sem ufanismo. Mas nós temos brechas, como igreja e como pessoas. E a nossa maior necessidade é de intercessores, porque as brechas se alargam. E uma brecha num muro, quando não é fechada, vai se ampliando até que o muro seja derrubado. O muro cai. Nós precisamos de guerreiros de oração. Os guerreiros de sessão de igreja já fizeram muitos estragos no passado. Aqueles que prestavam atenção no relatório para levantar e dizer que a igreja gastou muito em papel higiênico e achava que ou o pastor ou o tesoureiro estavam levando papel higiênico para casa. Já passou a época dessa gente mesquinha que achava que ser um bom crente era criar problema ou ser xerife na igreja. Não é esse tipo de guerreiro que precisamos. Guerreiros de bastidores, guerreiros de corredores, também passou a sua época. Nós precisamos de guerreiros de oração. Alguém disse o seguinte, com que concordo, e vou ler. O diabo se ri dos nossos esforços. Acha graça do nosso louvor, mas teme quando oramos. Sem dúvida que Deus nos dará grandes bênçãos neste ano. E eu creio de todo o coração que estamos às vésperas de grandes bênçãos. Mas as grandes bênçãos sobre a primeira igreja vieram quando o povo se pôs em oração. E esta é a minha palavra nesta manhã. Eu quero desafiá-los a um compromisso para que sejam batalhadores em oração na sua igreja, para que não fiquemos nas vésperas de grandes bênçãos, mas para que desfrutemos das grandes bênçãos de Deus. Cantaremos o hino 338, 338. Nossa fé, Jesus contemplará.